gente bonita! Olá, meus seguidores, tudo bem? Quero falar com vocês sobre o filme Bacurau, mas antes de mais nada, eu preciso avisar que este vídeo aqui tá cheio de spoilers. Porque na verdade esse vídeo é para aquelas pessoas, para aqueles que assistiram já ao filme e querem saber um pouco mais sobre ele. Então, se você não viu ainda esse filme, vai ver agora, porque ele é um dos melhores, se não a melhor obra do cinema brasileiro dos últimos tempos. E está amplamente disponível. Você pode vê-lo, por exemplo, no Globoplay, você pode vê-lo no Now, você pode ver no Google Play Movies e até no Apple iTunes. Gente, agora que eu me toquei numa coisa super engraçada, né? Quando esse filme estreou, acho que em 2019, ele viralizou de uma tal forma que a toda hora vinha gente perguntar: você já viu Bacurau? Você já viu Bacurau? Teve uma hora que a gente já não aguentava mais essa pergunta. Resultado, a gente às vezes pegava um ranço do filme sem conhecer o filme. Até eu. E olha agora como são as coisas. Eu estou repetindo esse papel agora em 2024, falando para você assistir Bacurau. Mas é que vale a pena mesmo. Vai lá. E você vai ocupar o quê? 2h10, um pouco mais do que isso. Vai. Eu fico aqui te esperando, tá? Que bom que você voltou. Então, a primeira coisa que eu queria discutir com você, que vai fazer prova sobre esse filme, é se dá para fazer uma análise literária de um filme, porque este canal aqui é essencialmente um canal de literatura. Então eu poderia estar aqui com você discutindo um filme. A primeira coisa que eu preciso lembrar para você é que o cinema costuma ser chamado de a sétima arte. E como é a caçula dessas 7 artes, pega, de certa forma, características das outras 6 artes. E não me pergunte quais são as outras 6 artes, tá? Porque eu nunca consigo me lembrar de quais são todas elas. Mas eu joguei aqui no Google e vi quais são elas: pintura, escultura, música, literatura, dança e arquitetura. E há quem diga que a gente pode analisar um filme pelo viés de qualquer uma dessas 6 artes. Por exemplo, lembra como começa o filme? Quer dizer, depois de todo aquele monte de anúncios de patrocinadores e apoiadores, o que é muito comum no cinema nacional. Enfim, lembra da música que abre o filme? Não Identificado, que é uma música de 1969, composta por Caetano Veloso, e aqui aparece na voz de Gal Costa. Eu vou fazer uma canção de amor. Só a escolha dessa música para abrir o filme merece um tratado, um estudo, né? O que prova que esse filme é muito bem construído. Essa música está inserida no contexto da Tropicália, que foi um movimento no final dos anos 1960 que, grosso modo, propunha uma reinterpretação da identidade nacional por meio da incorporação de vários elementos, inclusive elementos estrangeiros. Interessante esse jogo. Para falar da identidade brasileira, daquilo que é tipicamente brasileiro, eu vou recorrer àquilo que é estrangeiro, inclusive a cultura pop estrangeira, que para os eruditos, nariz empinado, essa gente muito arrogante, isso é visto como coisa de menor valor. E o mais interessante é que isso está me cheirando, isso está me soando aquele movimento antropofágico que foi uma das consequências da Semana de Arte Moderna de 1922. Lembra? Você não lembra disso? Então veja esse videozinho em que, ao falar sobre Semana de Arte Moderna, eu falo das consequências desse movimento, inclusive o movimento antropofágico. Enfim, essa música nos conecta a uma faceta da realidade brasileira. Não sei se é verdade isso ou se isso foi inventado, mas é uma faceta do Brasil como um povo alegre, festivo, que abraça todas as identidades, todas as diversidades, que é uma faceta que nós compramos, repito, não sei se é verdade ou não, e que a gente acabou exportando, mandando lá para fora e que acabou encantando os estrangeiros. Lembra como todos esses elementos são trabalhados no filme, ou melhor, são desmontados no filme, porque o povo de Bacurau, você percebe, eles têm um mau humor, um amargor. Eu não estou dizendo que eles são grosseiros, que eles são mal educados, mas eles estão sempre com aquela cara
fechada. Eu não lembro mesmo deles sorrindo, né? Tanto que até faz lembrar essa frase que marcou, né, o filme. Você vê já no começo do filme aquela placa indicando a direção para essa cidade de Bacurau, né? Tá vendo? Ó, se for, vá na paz. Quer dizer, não estou rejeitando sua presença. Não é essa coisa grosseira, não vem aqui, não, se você for. Agora, além, isso parece um convite, venha, né? Mas também uma advertência, vá na paz. Porque se vier para encher os pacovados da gente, se vier para incomodar a gente vai reagir. Lembra da Panterona? Se me atacar, vou atacar. É como se os moradores de Bacurau estivessem já muito cansados disso tudo que tá aí, esse sistema deplorável. Não é o que você acha? Bom, fica aí a reflexão. Então a escolha dessa música para abrir o filme foi magistral. Eu vou fazer uma canção de amor para gravar num disco voador. Veja, que canção de amor é essa que vai ser feita? Para gravar em que disco voador? Será que essa canção é o próprio filme? E uma música essa canção que é feita para ela. Eu vou fazer uma canção para ela. Ela é a sociedade? Então esse filme é uma canção, é uma mensagem para a sociedade? O que você acha? Fica aí a reflexão. Mas olha que interessante, a música nos fala que eu vou fazer uma canção de amor. E canção de amor é uma coisa tão cuti-cuti. E esse filme, ele é amargo. Aliás, além de amargo, ele é ultra violento, até mesmo gore. E será que está rolando aqui uma ironia? Fica aí a reflexão. Aliás, eu acho que a ironia é trabalhada nesse filme constantemente. Veja, por exemplo, tem aquela cena em que eles vão encontrar um bandido perigosíssimo, Lunga, e toca uma música de Nelson Ferreira, Entre as Hortênsias. Como pode tanta violência apresentada no meio de tanta delicadeza, tanta suavidade? Ironia? Ou será que temos aqui o que andaram falando, uma influência de Tarantino, aquele Tarantino de Pulp Fiction, o Tarantino de Django Livre? Fica aí a reflexão. Aliás, saindo do assunto e de uma certa forma continuando no mesmo assunto, outra música que me chamou a atenção, e não sei, quando ela apareceu eu me arrepiei todo, é Requiem para Matraga, do Geraldo Vandré. Se alguém tem que morrer. Gente, quando eu vi essa música, eu me arrepiei todo, porque eu pensei, o que essa música está fazendo aqui? Porque ela é do filme A Hora e a Vez de Augusto Matraga, não esse excelente filme de 2011, mas o também excelentíssimo de 1965, é um filme que é baseado no A Hora e Vez de Augusto Matraga, novela que está dentro do livro Sagarana, de Guimarães Rosa. Trata-se da história de um bandido, o Augusto Matraga, que vai encontrar sua salvação como? Usando essa sua energia de bandido, essa energia violenta, essa energia até então vista como negativa e criminosa, agora para fazer o bem, para fazer valer a vontade de Deus contra a opressão, contra uma injustiça. Quando eu vi essa música nesse filme, fiz logo a conexão. A violência, que é uma coisa negativa sem dúvida, mas sendo usada para a salvação, para a redenção, para resgate, para uma missão positiva. Nossa, esse conjunto de referências, só essas referências musicais, mostram como o filme é muito, 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 muito bem feito. E veja bem, Geraldo Vandré, aqui, lembra quem é esse Geraldo Vandré? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha que interessante, o mesmo autor dessa música, aparecendo aqui, uma música, né, o Requiem para Matraga de 1965, quase a mesma época da Tropicália. Fica aí a reflexão. Mas também chamou a minha atenção no filme, veja, ele não é maravilhoso apenas nas referências musicais, mas também nos aspectos visuais. Me chamou a atenção, por exemplo, você vê duas escolas em ruínas.
Além dessas duas escolas em ruínas, um ônibus escolar enferrujado, viaturas de polícia enferrujadas, o que revela uma ausência do Estado. Eu acho até que tem a ver com o fato de Bacurau você ter uma igreja, está em pé ainda, né? Mas uma igreja sem padre. Ou será que eu estou brisando? Bom, fica aí a reflexão. Mas esse tema da ausência do Estado me faz lembrar o termo bacuralizar, é um neologismo é uma palavra nova, né? É um neologismo que surgiu a partir desse filme, né? Veja, o que quer dizer bacuralizar? Bacuralizar, primeiro sentido, é uma comunidade acabar assumindo as ações que deveriam ser do Estado, mas que ele não tem praticado por estar ausente. O outro sentido de bacuralizar é entrincheirar-se, né? Quer dizer, se preparar, uma trincheira, se preparar para uma batalha contra alguém que lhe é negativo, contra alguém que lhe é perigoso, contra alguém que ameaça a sua integridade. Pode ser um elemento externo ou o próprio Estado. O Estado ou os seus associados. Por aí você já percebe a atualidade desse filme, porque ele fala de uma sociedade que é nossa. Para. Daqui a pouco nós chegamos lá. Vamos nos apegar ao aspecto literário do filme, porque este canal aqui é um canal de literatura. Veja, de música, de trilha sonora, de cenografia, fotografia, figurino, eu não domino, não vou me intrometer nessa área, mas de literatura eu acho que tenho algum conhecimento. Você se lembra, como eu acabei de falar, que o filme começa com uma música de Gal Costa que menciona disco voador. E nesse instante você vê o planeta Terra, tem uma panorâmica do planeta Terra e passa um satélite. Quantos filmes de ficção científica você já não deve ter assistido que começaram dessa forma? Aliás, e é por causa disso que Bacurau é classificado por alguns como um filme de ficção científica. E é interessante perceber, então, que o que esse filme está fazendo? Ele está pegando imagens, né, que fazem parte do nosso repertório cultural, do nosso conhecimento sobre filmes de ficção científica. Então há uma apropriação de um repertório cultural hollywoodiano com o qual a gente já está há muito tempo acostumado. E veja como essa imagem que abre o filme, ela nos antecipa, acho que até faz um spoiler, só que na hora a gente nem percebe, né? Mas ela nos antecipa muitas das coisas que vão aparecer no filme. Por exemplo, veja, satélite, o que isso faz lembrar? O pessoal da cidade de Bacurau é altamente conectado na internet, então eles vivem se conversando pelo WhatsApp. E veja, também tem o disco voador. Gente, eu confesso, na hora que eu vi o disco voador, eu já pensei, meu Deus, que filme brisado é esse? O que está fazendo um disco voador? Quando na realidade era só um drone. E olha a humilhação, que humilhação. Quem explica que é um drone é um sertanejo, um morador do Bacurau, que se mostra uma pessoa muito mais inteligente do que eu. O pior é que esse disco voador, ele ativa em nós, ele resgata em nosso repertório cultural a lembrança de tantos filmes que a gente assistiu de invasão alienígena, que esses alienígenas invadem o nosso planeta só para fazer o mal pra gente. E não é exatamente mutantes, para que não falo chique, hein? E não é exatamente essa história de Bacurau. Aliás, isso me faz lembrar o meme que a gente via constantemente, que mostrava o quê? O medo de os ETs, esses alienígenas, vierem aqui para nos invadir e acabar com a gente. Aí alguém questiona, eles são ETs, não são europeus. Tá? A partir daí você começa a entender por que esses norte-americanos fazem tantos filmes com esse terror, essa catástrofe que seria uma invasão alienígena. Porque, na verdade, eles estão transferindo para o outro, que é o ET, uma coisa que está dentro deles. Eles se caracterizaram, não só os norte-americanos, mas também os europeus, mas eles se caracterizaram por invadir outros povos, destruir a cultura deles, né? E eles têm medo que isso se volte contra eles próprios. Quer dizer, a gente transfere para os outros, a gente enxerga nos outros o que está aqui dentro da gente mesmo. Isso não tem a ver com Bacurau? Ou eu estou, mais uma vez, brisando? Fica aí a reflexão. Mas
voltemos. Depois dessa panorâmica, a gente mergulha no planeta até chegar no nordeste do Brasil. E a gente vê um caminhão-pipa zigue-zagueando por uma estrada. Por que zigue-zagueando? Porque ela está esburacada, está mal conservada. E olha aí de novo o tema da ausência do Estado. Este caminhão-pipa, está levando para Bacurau água. Água que deveria ser levada pelo Estado. Então olha a bacuralização. Como esses moradores se cansaram de esperar a ação do Estado, eles contratam esse caminhão-pipa. Então, nós temos um Estado que deveria abastecer água e está ausente. Além disso, nós temos uma estrada esburacada. Quer dizer, mais uma vez, uma ausência do Estado. O Estado que deveria abastecer de água Bacurau não abastece. O Estado que deveria garantir uma estrada conservada não conserva. É aí que aparece no meio da estrada, no meio do caminho deste caminhão-pipa, um caixão. O motorista não consegue desviar deste caixão e acaba atropelando o esquife. Tá vendo como eu falo chique? Esquife é caixão. Esta cena é bárbara, porque ela já antecipa o clima, a proposta, né, a natureza desse filme. Porque, veja, nós temos um caixão que lembra a morte. E veja, o caixão sendo atropelado, quer dizer, a banalização da morte. Estou nem aí para essa morte. Sem falar que esse atropelamento nada mais é do que uma ação violenta. E violência é o tempero desse filme. Ou talvez a questão aqui seja outra, né? O caixão é gente que já morreu. O mais importante é entregar água aos vivos. Sei lá, sabe o que eu estou precisando? Fica aí a reflexão. Mas o caminhão tem mais uma entrega, que é Tereza, que está voltando para Bacurau e leva na sua mala algumas vacinas. Mais uma vez, o tema da ausência do Estado. Quem deveria levar essas vacinas era o Estado. Mas, olha a bacuralização de novo, quem está levando é uma das moradoras. Quando Tereza chega em Bacurau, ela se depara com o funeral de Dona Carmelita, que é a grande matriarca da cidade. Grande matriarca por quê? Porque ela gerou filhos, netos e bisnetos que estão espalhados pelo mundo. Aqui surgem algumas considerações interessantes. A primeira é que essa matriarca vai surgir lá no final do filme. Nossa, até me arrepiei. Lá no final do filme, num momento muito interessante. Mas, por enquanto, o que eu quero destacar agora é uma coisa super legal que vi numa leitura por aí. Essas leituras que a gente sempre anda fazendo. O filme Bacurau fala do risco do sertão ser eliminado, do sertão desaparecer. Tanto que, lembra, tem uma hora que o Bacurau, essa cidade some do mapa, desaparece do Google Maps. Esse sumiço seria consequência do progresso. Mas o que Dona Carmelita parece representar é exatamente o contrário. Ela representa o sertão invadindo, o sertão se espalhando por toda parte. Quer dizer, em vez de o elemento externo, com o seu progresso, invadir o sertão e anulá-lo, nós temos justamente esse elemento interno, representado na Carmelita, que é o sertão, se espalhar e vencer essa força anuladora do progresso. E quando se fala que a Dona Carmelita representa essa força, né, com seus descendentes, que se espalham e se introjetam nesse mundo externo, não estou falando desse clichê, né, não estou menosprezando, mas aquele lugar comum do sertanejo que vai para São Paulo, que vai para o Rio de Janeiro. Não. Você tem esse sertanejo, ele se espalha não só para o Rio de Janeiro, não só para São Paulo, mas pelo mundo todo. Há uma hora que se fala que ela tem descendentes que estão até na Europa. Isso até faz lembrar uma frase do Guimarães Rosa, que está aqui nesse livro, Grande Sertão Veredas, um dos maiores romances da literatura brasileira. Então tem um momento que ele fala, o sertão está em toda parte. Será que isso tudo é brisa demais? Bom, fica aí a reflexão. Outra coisa que é bastante interessante a gente destacar aqui é que essa cidade de Bacurau, ela representa o que hoje está na moda falar, né? É o Brasil profundo, que é aquele Brasil lá do interior,
longe do progresso, longe dos grandes centros urbanos e que, portanto, por estar longe desses grandes centros urbanos, ele preserva valores tradicionais brasileiros. Alguns até dizem que esse Brasil profundo, que não foi afetado pelo progresso por causa dessa distância dos grandes centros urbanos, ele é mais autêntico do que o Brasil das metrópoles, o Brasil das grandes cidades, que está muito estrangeirizado. Este Brasil profundo, que alguns estudiosos dizem que é o verdadeiro Brasil, é a verdadeira face da nossa identidade nacional, você via nas obras de Guimarães Rosa, que pertence à geração de 1945 da literatura brasileira. Mas olha que interessante, isso não é uma coisa vista na literatura do passado, é uma coisa que também está sendo vista hoje. É só você pegar o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que é o maior fenômeno da literatura brasileira desta década. Ah, você nunca ouviu falar de Torto Arado? Não conhece essa obra? Então, veja esse videozinho. Mas esse Brasil profundo de Bacurau é diferente, porque ele não está tão afastado assim do progresso. É só você lembrar, como já havia dito, que a população dessa cidade ela é altamente conectada graças ao WhatsApp. Ou então você vai lembrar que eles têm um DJ, o DJ Urso. Ah, é também interessante lembrar que uma das personagens, Pacote, ele tem vídeos de suas ações, ele se consagrou como, sei lá, um matador de aluguel, um jusceiro, enfim, ele tem vídeos de suas ações viralizados nas redes sociais e que são amplamente consumidos, visualizados pelos moradores de Bacurau. Bacurau, então, tem muito do Brasil autêntico, mas não o Brasil. Lembra aquela música da Elis Regina? O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil, entendeu? Esse Brasil que a gente vê no Leblon, na Avenida Paulista, no Balneário Camboriú, esse Brasil não conhece o Brasil verdadeiro, não enxerga esse Brasil que é invisível ou que é visto como invisível pelo Brasil. Isso me faz lembrar aqueles dois motoqueiros. Calma, a gente chega lá. Outra coisa que é interessante desse filme é que a Teresa, quando chega em Bacurau, antes de participar do funeral de Dona Carmelita, ela tem de engolir um psicotrópico, que para mim é uma semente. Gente, este psicotrópico tem gerado muita discussão. O que será que ele simboliza? O que será que ele significa? Para mim, ele funciona como aquela pílula de Matrix. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. Muito tem sido discutido sobre o que é que significa esse psicotrópico. Uns dizem, é a bravura. Outros dizem, é a coragem. Há quem diga que não, é a identidade nacional. Para mim, ele é o elemento que representa a entrada numa distopia. Porque Bacurau é uma distopia. Distopia é o contrário de utopia. Utopia é um lugar dos sonhos, maravilhoso. A distopia não, é um lugar, parece mais é um lugar imaginário como utopia, mas parece mais um pesadelo, porque é um lugar representado pela opressão. Será que eu estou brisando? Bom, fica aí a reflexão. Não é à toa que no final do filme, quando o prefeito aparece e questiona aquela selvageria que tinha acabado de acontecer, o Pacote fala que eles não podem ser responsabilizados por tudo aquilo porque eles estão sob influência de psicotrópicos, ou seja, a realidade está suspensa. Distopia. E, semelhante a muitas distopias, avisa-se no filme, acho que no começo, que essa história se passa num futuro não muito distante, o que faz lembrar Mad Max, com o qual esse filme, Bacurau, é comparado. E lembra que tem uma cena em que os vilões entram numa casa e tem uma televisão ligada e aparece a mensagem: execuções públicas vão voltar às 14 horas no Anhangabaú. Caso você não saiba, o Anhangabaú é uma área extensa que fica em São Paulo, no centro de São Paulo. Antes era um parque, não sei o que fizeram lá, que crime, acabaram com o verde, mas enfim, é uma área extensa
em que dá para você reunir o povo para participar, para ver um evento. Aqui no caso, uma execução pública. É que nós temos uma coisa interessante. Fala-se que Bacurau é um filme que se passa num futuro. Só que fala-se o quê? Execuções em praça pública, que é uma coisa que é do passado, mas é também do presente, porque a gente vê essas execuções em praça pública, televisionadas, esses linchamentos que acontecem na mídia, nas redes sociais. Quer dizer, estamos falando de algo que é passado, presente e futuro. É como se o que acontece em Bacurau está lidando com o nosso DNA, algo que faz parte da nossa identidade nacional. Ou eu estarei brisando? Bom, fica aí a reflexão. Outra coisa interessante é que nesse funeral aparece Domingas, que é a médica de Bacurau e que é interpretada por Sônia Braga. Bêbada, ela aparece para tumultuar o funeral, mas ela é até educadamente afastada. Depois a gente fica sabendo que essa mulher amarga, na verdade ela é amargurada, porque ela é dedicada ao povo de Bacurau, ela faz tudo por esse povo. E talvez por causa dessas experiências pesadas, difíceis, ela se entrega ao álcool, né? Como é que ela vai aguentar toda essa carga negativa? Mas ela é uma personagem extremamente amorosa, do seu jeito. Curiosidade, li umas coisas super legais sobre a participação de Sônia Braga. Primeiro, ela aparece toda descaracterizada, até com o cabelo com um tingimento mal cuidado, envelhecida. Quer dizer, o filme conseguiu pegar a Sônia Braga, glamurosa, e tirar todo esse glamour e ainda assim torná-la uma grande personagem. Mais interessante ainda, você tem a gigantesca Sônia Braga, mas ela não apaga os outros atores, não apaga as outras personagens. Então o filme conseguiu democratizar todos. Mas voltemos aos aspectos literários. Essa personagem, Domingas, ela é respeitada, ela é tolerada em Bacurau, o que representa uma coisa muito legal nessa cidade, que é o quê? Eles em meio a essa pobreza, em meio a essa secura, em meio a essa dificuldade de vida, eles são uma verdadeira utopia, porque eles todos ali se respeitam, não importando, né, a diversidade, né? Não importa se a sua orientação religiosa, não importa a sua orientação sexual, sua orientação política. Mas essa harmonia começa a ser quebrada. Primeiro, com a chegada do prefeito. Bacurau é um distrito que pertence a uma outra cidade, agora não lembro o nome da cidade, mas esse prefeito, olha o nome dele, Tony Júnior. E aqui eu tenho muita simbologia a ser interpretada. Tony é um apelido que revela afetividade. Nhó. E Júnior também tem essa marca de afetividade, essa coisa nhó, porque Júnior quer dizer filho. Tony Júnior, filho de quem? Filho de um poderoso. Tony Júnior significa que ele é herdeiro de velhas forças políticas nefastas deste país. O que significa que este playboyzinho, se tornando prefeito, não significa a força jovem subindo ao poder, renovando o sistema. Não. Significa a família se perpetuando no poder e fazendo continuar toda essa bandalheira que está por aí. É bem a cara do Brasil, né? O muda para continuar tudo igual. Além disso, ele aparece por Bacurau porque ele está precisando de votos. Ele é bem aquilo que a Carolina Maria de Jesus, em Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, havia dito. É o político que só aparece para os pobres em época de eleição. E olha só, ele aparece por lá, por quê? Porque ele passou para o segundo turno, quer dizer, ele não conseguiu levar a eleição no primeiro turno, e agora, no segundo turno, ele está caçando todo e qualquer tipo de voto, inclusive dos cidadãos de Bacurau, que não são atendidos por ele. Você vai ver no filme que eles estão há muito tempo pedindo por água e tantas outras melhorias, e estão sendo ignorados pelo prefeito, não são atendidos, e ele ainda tem a cara de pau de pedir voto.
para uma população que não foi atendida. Mas esses moradores de Bacurau são extremamente críticos. Eu amei a cena desse prefeito chegando para pedir voto e encontra todas as portas de Bacurau fechadas. Eles dão as costas para esse prefeito. Imagina se essa moda pega aqui no Brasil. Bom, se bem que brasileiro tem uma mania de ter político de estimação. Enfim, este Tony, cara de pau, não resolve a situação do povo de Bacurau, não leva água para eles, mas o que ele faz? Ele entrega remédios vencidos, comida vencida, que mais? Medicamento que é para dopar, ou seja, alienar o povo. E ainda vem pedir voto. Pior, ele ainda chega lá e retira de Bacurau uma mocinha para prostituí-la. Que nojento! Mas o que tivemos até agora ainda não é a narrativa, é a apresentação, é a caracterização desse povo. O que, confesso, demora muito, acho que é para a gente se introjetar, a gente mergulhar, fazer essa imersão nessa sociedade, nesta cidade de Bacurau, mas demora tanto que torna o comecinho do filme muito arrastado. Confesso, dá até vontade de desistir do filme. Ainda bem que a gente não desiste. Mas então, veja bem, toda narrativa precisa desse mas, que é o momento em que a estabilidade é quebrada. E aí começa a história. Que com estabilidade não se tem história nenhuma. Mas então os cavalos de uma fazenda vizinha aparecem no meio da noite, correndo, soltos, desembestados. Credo, quando vi isso, me pareceu até o apocalipse. Mas será que não é mesmo um apocalipse? Bom, fica aí a reflexão. Pouco depois, o caminhão-pipa que abastece a Bacurau, né, aparece crivado de balas e, nossa, dói ver aquela água, esse líquido tão precioso para Bacurau, jorrando pelos furos, né, e caindo naquele terreno arenoso e aquela água tão preciosa desaparecendo, sendo desperdiçada. É então que surge o famoso casal de motoqueiros. Você sabe que a função deles, você lembra, né? É instalar um bloqueador, eles fazem isso numa vendinha, instalar um bloqueador de sinal, fazendo com que Bacurau perca o sinal de celular, perca o sinal de internet. Alguns dizem que a presença odiosa desse casal é o que vale o filme, porque eles acabam proporcionando pra gente uma catarse. Caso você não saiba, catarse em literatura é você se identificar com uma personagem passando a ter os sentimentos dela. E assim, por meio dessa identificação, você vai conseguir colocar para fora sentimentos que estavam reprimidos em você. Então, quando aparece esse casal que trata com desdém muito mal equilibrado, muito mal controlado as coisas de Bacurau, você passa a ter ranço dessas personagens. Porque eu sou desses, eu tenho um ranço de personagem, desculpa, tá? Eu tenho uma imaturidade de leitura. Enfim, magistral é o momento em que, não lembro se foi ele, o motoqueiro ou ela, a motoqueira, que pergunta, ali na vendinha, quem nasce em Bacurau é o quê? Então, que uma criança, sempre as crianças com a fineza da inteligência e inocência, de imediato e saborosamente responde: é gente. Percebe o que acontece aqui? Esse casal aparece com um desdém, como se a população de Bacurau não fosse gente como eles. De manca gay. E o casal insiste em ignorar o museu de Bacurau. Tipo, como assim? Uma cidadezinha dessas tem museu? Que importância cultural ela tem para mostrar no museu? Eu acho que eles devem ser aquele tipo de gente que acha que museu é só o Museu do Louvre, entretanto vai para Paris e nem entra no Museu do Louvre, só tira foto da entrada, aquela piramidezinha. E lembra que esse museu tem uma importância fundamental nesse filme, mas no momento que nos interessa é que ele representa a memória, a cultura, o repertório cultural, a identidade de Bacurau, e que foi
ignorado por esses sudestinos. Mais do que ignorado, desprezado. Mas a cidade não deixa barato. A resposta vem na voz do repentista. Esse povo do Sudeste se acha melhor que os outros, mas ainda não entenderam que São Paulo é o maior. E esse é o papel da arte, esse é o papel desse filme, é ser o porta-voz de uma sociedade. Daí a catarse. Os sudestinos menosprezaram o Museu de Bacurau, ou seja, menosprezaram toda a identidade nordestina. Mas aí vem o troco. Os nordestinos, o que eles fazem? Eles tiram sarro, eles fazem chacota dos sudestinos. Lembra que ele fala que São Paulo nada mais é do que um paiol. Veja, a maior cidade do Brasil, uma das maiores do mundo, símbolo do progresso, da riqueza, é metaforizado no quê? Na imagem do paiol, que é um depósito de arma, mero depósito. Depósito de gente, depósito de prédio, depósito de carro, depósito de tudo. Se é só um paiol, um depósito, não é um lugar de gente. Não é um lugar humano, ao contrário de Bacurau, que é um lugar humano, um lugar em que os seres humanos são respeitados. E nessa superioridade, o repentista ignora, rejeita o dinheiro da sudestina. Obrigada, tá? Eu sou do Eu Rio. não quero seu dinheiro, moça. Eu tô aqui só de gaiato. Como se ela usasse a sua riqueza, o seu dinheiro, como o quê? Como uma forma de humilhação. Toma aí uma esmola, gaiato. Né? E eles, eu não estou precisando do seu dinheiro, não quero o seu dinheiro. O pior é que ele disse que está ali, não para pegar dinheiro dela, estaria apenas de gaiato. E ela Valeu, gaiato. Tchau. Valeu, gaiatão. chama de gaiatão, quer dizer, ela não entendeu o significado da palavra gaiato. Acho que ela entendeu que gaiato quer dizer tonto, bobo, besta, idiota, palhaço. Mas gaiato quer dizer apenas engraçado, estou aqui apenas de gaiato, estou aqui apenas fazendo graça. Tá vendo? A ignorância dela e um tema também que é muito comum no filme, essa dificuldade de comunicação, que faz com que essas pessoas de grupos diferentes não se entendam. Mas veja bem, o cara diz que está ali só de gaiato, só de brincadeira, mas é brincando que muitas vezes se diz a verdade. Então, os sudestinos são apresentados como arrogantes e ignorantes, até toscos. Por quê? Não querem saber do Museu de Bacurau, quer dizer, não querem saber da identidade cultural nordestina, não sabem o significado de gaiato, não sabem que quem nasce em Bacurau é gente, não sabem que Bacurau é uma ave muito brava e que ela imagina que a ave foi extinta. Não foi extinta, tá? Então, esse poço de ignorância que eles são acaba gerando um dos episódios mais antológicos do cinema atual, que se tornou memorável e até memável, existe essa palavra, transformável em memes. Sei lá se existe. Fica aí a reflexão. Flagrando os dois moradores de Bacurau que descobriram a chacina que tinha ocorrido na fazenda, daí os cavalos correrem livres e desembestados pelos Bacurau, o que esse casal fez? Né? Flagrando os dois, assassinou os dois. É aí que eles são convocados pelos estrangeiros. É que os dois achavam que faziam parte da missão dos estrangeiros, que era a de exterminar a população de Bacurau. Por isso que eles falam our mission, a nossa missão. Lembra? Então eles se acham identificados com os estrangeiros. We come from south of Brazil. It's a very rich region with German and Italian colonies. More like you guys. Não somos nordestinos, somos sudestinos. É aqui que o filme toca numa questão muito complexa, polêmica, delicada, que é o Brasil dividido em dois. Este casal se acha o quê? Pertencente ao Brasil rico, que fica a leste de Goiás e ao sul da Bahia, que é um Brasil rico, que é um Brasil do progresso, que se acha mais identificado com o quê? Com o desenvolvimento, com os brancos, com
os estrangeiros, com os europeus e os norte-americanos. Ah, somos descendentes de alemães e de italianos. Se essa frase, por seu caráter ridículo, já seria antológica, a reação desses estrangeiros é mais antológica ainda, porque eles tratam os dois sudestinos com chacota, eles ridicularizam. Quer dizer, a mensagem é clara: você, elite brasileira, que se acha o quê? Descendente de europeu, descendente de italiano, descendente de alemão, você, elite brasileira, não é nem europeia, nem norte-americana, nem é Flórida, nem é Miami, você é vista como latino. E olha o troco, e a catarse. Assim como o casal havia desprezado a identidade cultural de Bacurau, desprezando até o museu da cidade, esse casal é desprezado pelos estrangeiros. Veja, vocês são latinos. Acho que você seria mexicano, polonês, né? Seria italiano. Então, quer dizer, a tua identidade cultural nem é respeitada, nem os nomes de tudo aquilo que se refere ao Brasil, nem os nomes dessas pessoas, desse casal, eles conseguem respeitar, guardar, falar direito. E quando os dois são assassinados, como castigo, a mensagem fica bem clara. Só falta desenhar. Quer dizer, não queira se aliar ao estrangeiro, achando que esse estrangeiro explorador, exterminador, invasor, achando que assim você vai se identificar com ele e vai dar as costas ao Brasil. Você vai ser europeu, você vai ser norte-americano. Não, coração, querida. Você vai continuar sendo menosprezado e tratado como igual. Você não vai estar no timinho deles. Você está sendo usado por esses poderosos estrangeiros. Se você entrar de gaiato, olha o sentido diferente da palavra gaiato, se você entrar de gaiato nesse jogo achando que vai evoluir, pelo contrário, você vai se danar. Mas a elite brasileira é muito, muito, muito burra. Mas que nunca vai entender isso. E agora você entende o que é catarse? Quer dizer, essa raiva que você sentia dessa elite brasileira burra, entreguista, que você tem acumulada há muito tempo essa raiva, numa cena dessa você descarrega, dizendo, bem feito. E sabe o que é pior? Essa elite mira nesse elemento estrangeiro, achando que ele é superior. E você vê no filme que eles não são tão superiores assim, são uma gente tosca, né? Sabe, esses americanos são toscos em sua obsessão por armas. Americans. E aí o filme acelera, porque agora você já consegue entender o que está acontecendo ali. Um grupo de estrangeiros, norte-americanos, creio eu, se inscreveu numa competição, num reality show, uma competição muito bizarra. Gore é uma equipe que vai fazer o quê? Vai entrar num jogo para exterminar o que eles chamam de, devem considerar estrangeiros subdesenvolvidos, exterminar os nordestinos. E isso me faz lembrar, mais uma vez, essa forma como o filme vai, de maneira antropofágica, incorporando coisas que são da cultura dos norte-americanos, como esses jogos de banditismo, extrema violência, como Carmageddon, ou então o Doom, ou o GTA. Há um pouco dessa lógica da banalização do assassinato, da banalização da criminalidade. E tem cenas no filme que pegam essa lógica visual, essa movimentação de câmera desses jogos. Lembra quando eles entram no museu, quando eles entram numa casa, você tem o jeito como a câmera se movimenta, eu fiquei pensando, nossa, tá parecendo esses jogos. E a ação acelera mais ainda quando os moradores de Bacurau descobrem a chacina que aconteceu na fazenda ali vizinha deles. É aí que eles se tocam que A gente tá sendo atacado. E é aí que o filme ganha mais uma faceta. Ele já tinha a faceta de ficção científica. Que mais nós vimos? Nós vimos que ele tem também uma faceta de distopia. Também enxergamos o quê? Que ele tem uma faceta de novo cinema novo, com toda aquela estética da secura, da pobreza, do sertão, que lembra Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha. Ele faz essa vinculação. Ele também pode ser visto como gore, né? E agora, que mais a gente vê? Temos uma nova faceta que é o do
western, que é o do faroeste. Então, diante de um ataque iminente, a população se une. Juntos, eles poderão enfrentar o inimigo. E eles até convocam um dos moradores dessa cidade, ex-moradores, que tinha se afastado de Bacurau, que era o perigosíssimo bandido Lunga. E eu acho interessante a presença dele. Quando você vê ele de unha pintada, quando ele aparece, ele é um cangaceiro, ele é um bandido queer. Ou seja, queer, alguém cuja identidade sexual não se encaixa na heteronormatividade. E o Lunga representa mais uma das facetas interessantes desse filme, porque aqui se põe abaixo um estereótipo do mundo queer, da homossexualidade, do universo LGBT, porque imagina-se que quem é homossexual, quem é queer, ele é alguém carente de masculinidade, então seria aquela coisa cuticute, poc, fluffy, fofinha. Lunga não, ele é muito macho, até mais macho do que o prefeito Tony. Enfim, nesse ponto, em que toda a comunidade se une para lutar contra o inimigo comum, é que o filme prende mais a nossa atenção, porque ele atende uma coisa que nós nos acostumamos, nós somos alimentados por toda essa estética, por toda essa temática hollywoodiana, que é a união em defesa contra um inimigo comum, que nada mais é do que um outro tema que faz muito sucesso, que é o tema da justiça. E não tem como escapar deste confronto, porque o inimigo não quer negociar. Aliás, ele não tem nem condições de negociar, porque ele não sabe falar português. E o pessoal de Bacurau não sabe falar inglês. Então aqui tem, lembra que a gente falou desse tema da incomunicabilidade, que se manifesta não só entre os motoqueiros e a população de Bacurau, mas entre esses estrangeiros. Pior, eles acham que a gente fala espanhol. Olha que toscos, que ignorantes. Mas, como eu dizia, não tem como escapar. Este é um confronto inevitável. Lembra o que aconteceu com aquele casal que tentou escapar, quando tudo escurece e ficou claro, o ataque vai começar, tentou escapar no meio da madrugada, no seu carro, foram metralhados, eliminados, assassinados. E tem como negociar com um inimigo que é extremamente desumano. Veja, essas mortes contam pontos no joguinho. Pior, veja que eles mataram uma criança e o cara de pau ainda vem dizer, né, no meio de toda uma crise ética, o que diminui esse maniqueísmo desses vilões, mas no meio dessa crise ética, né, ele usa como argumento, ele alega que, nossa, eu pensei que era uma arma, que as meninas estavam brincando com a lanterna, o sujeito disse que eu pensei que fosse uma arma, ele não reconheceu nem a altura da criança. Agora, esse argumento, matei porque eu pensei que aquela pessoa que estava portando um instrumento inocente fosse uma arma, quantas vezes já não viu noticiada aí na imprensa a ação do nosso Estado, representado pela polícia, a ação da polícia atacando inocentes porque, pensei que fosse arma, uma furadeira arma. Os trabalhos dos meus alunos, que estavam na minha mochila, que eu quero mostrar para vocês, esse é o tema do avesso da pele, a polícia pensa que é arma e mata. E a partir daqui nós temos duas das mais dolorosas cenas do filme, né? É a mãe carregando o cadáver, o corpo do seu filhinho, essa mãe desesperada, que me faz lembrar o tema da Pietà. E depois você vê a roupinha dele pendurada no varal, ensanguentada. E vale repetir, esse assassinato dessa criança produz uma crise ética em um dos competidores, o que revela uma tensão psicológica que diminui o maniqueísmo desses caras. Quer dizer, maniqueísmo é essa separação radical do bem contra o mal. Ele só tem características negativas, enquanto que os heróis só têm características positivas. Então você tem essa crise psicológica de um deles, né? E você vê também algum aspecto psicológico tosco, né? Você lembra? Um deles queria se vingar da ex, mas ela não estava, né? Então estava essa lógica norte-americana de estar armado, ele vai até a casa da ex com a arma para acabar com ele e resolver seus problemas psicológicos quando ela não estava, e ele ainda diz, olha o que é o destino. Agora, aqui no Nordeste, eu encontrei a minha chance, o destino, de descarregar a minha frustração, matando esses nordestinos. Então veja, tem toda uma questão psicológica aí atrás,
que é interessante ser analisada desses vilões. E o mais interessante não tá como é que esses conflitos são apaziguados pelo Michael, o chefão. Ele simplesmente, bem a lógica americana, dá um tiro no cara que levanta todas essas questões psicológicas. Tá, o cara tá com um colete à prova de balas, mas só esse tiro, nossa, cala a boca, eu vou te calar com armas, não com argumentos. Mas uma outra coisa eu preciso falar para você usar na sua análise desse filme. Veja que ele está incorporando a lógica do cinema norte-americano, de violência, de faroeste, de bang-bang, de western, né, de vingança, que a gente vê em tantos e tantos outros filmes. Nossa, até me faz lembrar o Predador, né, todos os filmes de Predador. Então tem essa coisa da caçada em que aquele que é vulnerável, ele vai tentar se safar, vencer esse que é um inimigo muito mais poderoso, até tecnologicamente. Então eu teria o cinema nacional se rendendo à linguagem do cinema de Hollywood. Então será que o cinema representado em Bacurau está se comportando como aquele casal de motoqueiros sudestinos? Quer dizer, eu vou me comportar, ou melhor, eu vou imaginar que eu vou conseguir me comportar como um estrangeiro e assim eu vou ser respeitado, vou ser visto como um bom cinema? Na verdade, não é bem assim. O que nós temos é o quê? É eu incorporar, é eu tomar posse das armas do inimigo para lutar contra o inimigo. Eu vou usar, não vou copiá-lo, me subordinar a ele. Eu vou usar as armas dele contra ele. E usar as armas dele é o quê? É entrar na lógica do jogo deles. Ah, é o jogo? Então vamos entrar nesse jogo. E quais são as nossas armas? A nossa identidade cultural. E aqui, essa identidade cultural nacional, essa identidade brasileira, que poderia até ser vista como inferior à norte-americana, esta que vai ser a grande vantagem dos moradores de Bacurau. Como assim? Basta lembrar quando é que o jogo vira. Quando um grupo desses invasores, dois deles, um casal, está diante da casa do velho. Lembra? O inimigo que era menosprezado e subestimado. Tanto que a missão deles era um tiro, cada um ia dar um tiro só. E você notou o detalhe? Quando eles chegam na casa do velho, o velho está pelado, e ele parece conversar com as plantas. Ele ouve os passos do inimigo. Quer dizer, ele tem todo um conhecimento da ancestralidade indígena. É essa a superioridade. É a ancestralidade brasileira, o reconhecimento de todo esse repertório cultural que, por exemplo, aqui eles receberam dos indígenas. E esta é a desvantagem do invasor. Ele não tem conhecimento de todo esse repertório cultural local, que a gente chama de local, que é autóctone. Essa é, por exemplo, a desvantagem dos Estados Unidos no Vietnã. Ele apanha feio porque não tem um conhecimento de todo esse repertório cultural local, que você também vai ver aonde? Onde o Império de Star Wars perde na lua de Endor. Então, repito, a virada de jogo vem ao se respeitar, ao se incorporar, ao se colocar em jogo a ancestralidade indígena, a ancestralidade do nosso repertório cultural. E onde também vem outra derrota para os estrangeiros. A outra derrota acontece em frente à escola, mas não a escola oficial, aquela que deveria ter sido garantida, sustentada pelo Estado, que está caindo aos pedaços. Me faz até lembrar aquela ideia de que a crise da educação no Brasil, ela, na verdade, é um projeto, parece que faz isso de propósito. Porque, veja, a educação é libertadora e o Estado não dá uma educação de qualidade. Está tudo caindo aos pedaços. Mas o que acontece é esse povo bacuralizou a educação. Então, eles tomaram para a responsabilidade deles próprios a administração da educação. Então, em frente a essa escola é que acontece a segunda derrota desses estrangeiros. Fica aí a mensagem de que a educação é libertadora, é a nossa grande defensora. A próxima derrota, justamente dentro do Museu de Bacurau.
É aí que finalmente a gente entra no tão falado museu e conhecemos que Bacurau está ligada a toda uma tradição do cangaço. Você deve ter estudado isso de cangaço em suas aulas de história, né? Um lado interpreta que o cangaço é banditismo e um outro lado interpreta que o cangaço nada mais é do que uma reação a um sistema opressor que faz de tudo para ficar mais do lado dos proprietários rurais poderosos do que do lado do povo brasileiro. E não é à toa que a derrota desses estrangeiros fica extremamente configurada justamente ali no museu, em umas cenas de extrema selvageria, de extrema violência, uma barbárie. Barbárie que, infelizmente, faz parte da história do Brasil. Criança, você sabe que a história do Brasil foi feita com muita violência. Nunca se esqueça disso. Por fim, um embate final, que começa com quem? Com o arquivilão, o Michael, o grande organizador disso tudo, e Domingas, os dois frente a frente, ela toda ensanguentada, com um uniforme de médica, né? Com um avental de médica, a representar bem a cara do Brasil, né? Mergulhar na violência. A história do Brasil é feita com sangue, né? A atualidade brasileira é toda feita de sangue, mas você vê que esse Brasil encarnado na Sônia Braga, encarnado na Domingas, é um Brasil que é ao mesmo tempo atencioso, receptivo. Veja que ela oferece comida típica brasileira, mas também é atento, guerreiro e aguerrido. Esse é o lado complexo da nação do povo brasileiro. Tá? Temos um lado extremamente amoroso, mas também temos um lado panterona. Se me atacar, vou atacar. Mas esse Michael é um vilão muito ruim mesmo, né? Tanto que ele quase é seduzido pela Domingas, mas a despreza. Não a mata, porque eu não mato mulheres. A despreza e se concentra na sua posição de comando até que ele é surpreendido justamente por quem? Pelo espírito de quem? De Dona Carmelita, que aparece ali no final para apontar onde está o arquivilão, fazendo com que ele seja capturado. Eu acho muito interessante, muito simbólico esse aparecimento de Dona Carmelita, que é como se fosse o quê? A nossa ancestralidade surgindo para nos salvar, para nos resgatar, para nos fazer vencer. E você está vendo o que é a catarse? Quer dizer, eu estou falando para nos fazer vencer. A gente se identifica com os moradores de Bacurau, ou seja, nós somos Bacurau. No final, mais simbologias, né? Nós temos o quê? As cabeças dos invasores todas cortadas, foram decapitados, foram decepados, e essas cabeças são colocadas em frente à igreja. Uma oferenda? Talvez. Fica aí a reflexão. Mas também é uma ressignificação subversiva do quê? De toda essa tradição do cangaço, porque os cangaceiros, os oprimidos, quando eles eram capturados pelo Estado, pela polícia, pelo sistema, eles eram também decapitados e as cabeças deles eram expostas como prêmio, como sinal da vitória do Estado. Agora nós temos o contrário. Estes opressores, aliados ao Estado, como a gente viu, né? Esses opressores é que foram decapitados, a cabeça deles foi posta em frente à igreja, em praça pública, como símbolo da vitória. Tô brisando? Bom, fica aí a reflexão. E o arquivilão não é morto. Não é morto, mas ele vai ter um castigo muito pior. Ele é enterrado vivo, que é, imagina a pessoa sendo enterrada viva, debaixo da terra, morrendo ali de fome, de sede, naquele calor do sertão, ou pode ser até uma coisa muito simbólica, quer dizer, sendo colocado dentro da terra, vai sendo digerido, parece antropofagia.
A nossa terra vai digerir esse estrangeiro e vai incorporá-lo. Que é mais ou menos a lógica do filme. Eu estou digerindo, incorporando essa cultura estrangeira, hollywoodiana, de um povo opressor, e agora está fazendo parte da nossa identidade e servindo como uma forma de sobrevivência. Vai nos alimentar. Estou brisando? Bom, fica aí a reflexão. Ah, e aquele final, o prefeito chegando com uma van confortabilíssima, crente que a missão dos estrangeiros já estaria terminada, e a cada assento, para cada um dos estrangeiros, uma garrafinha d'água, justamente aquela água que ele não garantia para os moradores, estava garantindo para os que ele chama de turistas. Irônico, não? E o pior é que ele se mostra muito mais preocupado com a maneira como esses turistas foram tratados, turistas, né? Tá, ele chama de turistas, presta atenção nesse detalhe, do que com a situação horrorosa em que vivem esses moradores de Bacurau, ele não tá nem aí para minimizar. Por aí você já percebe o quê? Peraí, isso tudo foi combinado com o prefeito? Quer dizer, nós temos um Estado que se alia ao opressor para eliminar o povo brasileiro. Por um lado, isso me fez lembrar como o Estado, mais uma vez, estou falando disso, como o Estado é contra o povo brasileiro, porque facilita a entrada do estrangeiro para um tal de, por exemplo, turismo sexual. Não sei se estou brisando, mas fica aí a reflexão. Mas também faz lembrar o que a gente vê, por exemplo, em Diário de Detento, do Sobrevivendo no Inferno dos Racionais MC, ou então No Avesso da Pele, aquela impressão ou certeza que a gente tem, né, de que o Estado ele está fazendo todo o possível para eliminar essa gente que faz parte de uma vida que não aparece nas novelas, eliminar essa, como eu falei, essa rebarba, esse resto, isso que o Estado considera aquilo que não consegue entrar, fazer parte do capitalismo. Então essas pessoas excedentes, essas pessoas que estão sobrando, essas pessoas que não querem entrar ou não conseguem, ou não fazem parte do sistema, o Estado quer mesmo eliminar, ou ativamente, né, como aconteceu no filme, né, ou então pela omissão. Deixa morrer nas filas de hospitais, deixa morrer, né, sem segurança, deixa morrer oprimida por uma polícia que massacre, não se elimina esse problema, deixa morrer numa educação defeituosa, deixa esse povo ser eliminado. Eles não nos interessam, não contribuem com o sistema. Estou exagerando? Fica aí a reflexão. Mas o filme nos mostra, de uma forma muito interessante, que essas pessoas não serão eliminadas. Estado, não vai ser fácil assim você realizar o seu plano tão malévolo. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente em relação ao filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho. Espero que minhas observações tenham sido úteis. Se foram e você gostou, curte aí, deixe o seu comentário e compartilhe em suas redes sociais, porque conhecimento é para isso mesmo, é para ser compartilhado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar o sininho para ficar sempre sabendo em primeira mão de nossas novidades. Um beijo de Bacurau e até o nosso próximo encontro.